Olá, hoje a gente vai dar uma olhada na engenharia por trás dos governos modernos. Vamos juntos desvendar os pilares do direito constitucional, aquela estrutura que literalmente sustenta a nossa sociedade e protege as nossas liberdades. O Estado sou eu. Essa frase, famosa do rei Luís XIV da França, é o nosso ponto de partida perfeito. Pensem só no peso disso. A vontade de uma única pessoa era a lei para uma nação inteira. É o resumo mais claro que existe de poder absoluto sem nenhum limite. Essa mentalidade é a semente do que a gente chama de Estado absolutista. É um sistema sem freio, sabe? Onde não tinha para quem recorrer, nenhuma lei estava acima do rei e os direitos das pessoas, bom, eles simplesmente não existiam. Esse era o grande problema que a história precisava resolver. E a transição que veio depois foi radical. A gente saiu de um cenário de poder concentrado e regras arbitrárias para uma ideia totalmente revolucionária, o constitucionalismo. A proposta era bem clara: o poder tem que ser limitado, os direitos fundamentais precisam ser garantidos e, o mais importante, quem manda é a lei, não uma pessoa. Foi uma verdadeira virada de chave na história. E é justamente essa virada de chave que nos leva para a nossa primeira sessão, do rei à Constituição. Aqui a gente vai entender como esse movimento surgiu como uma resposta direta, sabe? Uma reação ao poder absoluto. Tá, mas o que é exatamente o constitucionalismo? Bom, é um movimento com uma ideia central muito forte. O poder do Estado não pode ser infinito. Ele precisa ser contido, amarrado por um documento, uma Constituição. E o objetivo principal desse documento é servir como um escudo para proteger os direitos das pessoas contra o próprio governo. E quando isso tudo aconteceu? Bem, temos dois marcos históricos gigantescos. Primeiro, em 1787, a Constituição dos Estados Unidos, que se tornou um modelo de como organizar um governo com poderes bem definidos e limitados. E logo depois, em 1789, a Revolução Francesa, que botou a monarquia em xeque e colocou os direitos dos cidadãos no centro do debate mundial. Ok, agora que a gente entendeu o movimento, vamos para a segunda sessão. Vamos ver as peças centrais desse novo sistema. O que é o Estado e o que é a Constituição que o governa? Primeiro, vamos definir o que é o Estado nesse novo contexto. Pense nele como a organização política e jurídica de uma sociedade. É tipo o software que organiza e governa as pessoas dentro de uma área específica, com suas próprias regras e autoridade. E todo Estado, para ser um Estado, precisa de três elementos essenciais. Primeiro, o povo, que são as pessoas que formam aquela sociedade. Segundo, o território, o espaço físico onde esse povo vive. E terceiro, talvez o mais importante, a soberania, que é a autoridade máxima para governar sem dever satisfação a nenhum poder externo. Sem esses três juntos, não existe Estado. E qual é a peça que rege tudo isso? A Constituição. Ela é a lei suprema, o manual de instruções do país. De verdade. É ela que define as regras do jogo, como o Estado funciona, onde termina o poder dele e, o que é crucial, onde começam os direitos e as garantias das pessoas. É bem interessante saber que uma Constituição pode ser vista de jeitos diferentes. A formal é o documento escrito, aquele texto que a gente conhece. A material já são as regras centrais de poder, estejam elas escritas ou não. E aí tem a dirigente, como a nossa, a do Brasil de 1988, que faz mais. Ela não só organiza o presente, mas aponta um caminho, sabe? Estabelece metas para o futuro da nação. Certo. Com o Estado e a Constituição definidos, vamos para a terceira sessão. Agora, a gente vai ver um mecanismo genial que foi criado para impedir que o poder se concentrasse de novo numa pessoa só. A solução para aquele problema do Estado sou eu foi uma ideia brilhante: a separação de poderes. O filósofo Montesquieu teve a grande sacada. Para evitar o abuso, o próprio poder precisava ser um freio para o poder. E esse princípio se tornou, assim, a viga mestra de toda a democracia moderna. E como funciona essa divisão na prática? É bem simples e elegante. O poder legislativo tem a função de criar as leis. O poder executivo administra o Estado, ou seja, coloca essas leis para funcionar. E o poder judiciário aplica as leis e, de forma crucial, garante que os direitos de todo mundo sejam respeitados. Beleza, agora que a gente já tem as peças, constitucionalismo, Estado, separação de poderes, vamos juntar tudo. Afinal, qual é o objetivo final de toda essa engenharia política? O resultado é o que a gente chama de Estado democrático de direito. E esse é o ideal moderno. Um Estado onde o poder vem do povo, mas é governado pelas leis. Um lugar onde ninguém, nem mesmo o governante, está acima delas.
Ele se baseia na Constituição, divide seu poder e existe, acima de tudo, para respeitar os direitos fundamentais. Então, o ponto central é este. Esses 4 elementos são a base de tudo. Primeiro, o governo das leis, não dos homens. Segundo, uma Constituição como alicerce. Terceiro, a separação dos poderes para evitar a tirania. E quarto, a proteção dos direitos fundamentais como a principal razão de ser do Estado. Mas por que construir tudo isso? Qual é o propósito? A resposta é buscar o bem comum. Não se trata só de organizar o poder. A ideia é criar um ambiente social onde todas as pessoas, todos os grupos, possam florescer e atingir seu máximo potencial. Só que para alcançar esse tal de bem comum, não basta até a estrutura, né? É preciso governar bem. É o que chamamos de boa governança. E isso exige algumas coisas. Eficiência, para usar bem os recursos, transparência, para que todo mundo saiba o que está sendo feito, legalidade, para seguir as regras, e participação social, para que as decisões reflitam a vontade do povo. E agora a gente chega na nossa última sessão, que traz o conceito mais poderoso de todos, a ideia de que alguns princípios são mas tão importantes que precisam ser protegidos para sempre. Essas são as famosas cláusulas pétreas, ou cláusulas de pedra. Elas são basicamente o mecanismo de defesa definitivo da Constituição. Elas garantem que o coração da democracia e dos direitos não possa ser desfeito, nem mesmo pelo processo normal de mudança constitucional. E na nossa Constituição, a de 1988, quantas dessas cláusulas existem? 4. Apenas 4. Um número tão pequeno já mostra o quão fundamentais elas são, não é? Elas são a alma da nossa Constituição. E aqui estão elas: a forma federativa, o voto, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Percebam como elas trancam, protegem todos os conceitos que a gente discutiu: a estrutura do Estado, a democracia, a limitação do poder e, claro, o mais importante, a liberdade das pessoas. E tudo isso nos deixa com uma pergunta central para a gente pensar. Se alguns princípios são imutáveis, como é que uma Constituição consegue ser ao mesmo tempo a âncora que nos dá a estabilidade e o motor que nos permite evoluir como sociedade? Essa é a grande tensão, e talvez seja a maior beleza do direito constitucional.